Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio de podcast do Andarilho e hoje a gente vai falar sobre um dos meus assuntos favoritos e um assunto que vocês vão ver bastante aqui no canal, especialmente porque agora é mais fácil de abordar, tem mais conteúdo para que a gente possa discutir isso e tem se tornado cada vez mais importante, especialmente agora que a gente está encerrando 2019, começando 2020, que além de ser o começo de um novo ano, ainda é o começo de uma nova década, de uma década que promete ser uma das décadas com maior avanço tecnológico que a gente já viu na história, né? Como todas as anteriores foram, né? Sempre a próxima é melhor e melhor e melhor, mas que essa década vai ser realmente muito intensa no que diz respeito ao futuro, né? A tecnologia. E o nosso assunto é justamente esse, né? O futuro, futurismo, futurologia, né? Os problemas do amanhã. Então eu queria começar aqui com essa pergunta, né? Você já parou para pensar no futuro? Mas não é pensar assim na sua faculdade, pensar naquilo que você quer fazer, no trabalho que você quer ter, em como será o estudo dos seus filhos, não. Pensar no futuro do mundo, no futuro de tudo o que acontece com a gente, no futuro do trabalho, no futuro da tecnologia, no futuro das cidades inteligentes, no futuro que a China está criando lá e que pode trazer benefícios, mas também pode trazer muitas mudanças, muitos impactos para a gente aqui, em qualquer parte do mundo. Nesse futuro, você já parou para pensar nisso? Será que ainda é muito ficção científica, né? Quando a gente pensa nas ideias das máquinas, dos robôs, carro voador, aquela cidade cyberpunk cheia de neon. Será que isso é muito ficção, né? Será que a ficção científica ela virou uma questão de realidade aumentada, uma realidade virtual, né? Alguma coisa que traz algo que a gente possa pensar, né? Bom, esse podcast é para ter essa conversa sobre nós, o que podemos esperar do amanhã. E eu citei a ficção científica agora porque recentemente, né, alguns anos atrás, a ficção científica ela se tornou uma questão muito mais abrangente como ficção especulativa. Na verdade, ela sempre foi uma ficção especulativa, né? A gente teve 2019 agora, aniversário ali do livro do Blade Runner, que imaginou que em 2019 nós teríamos um futuro totalmente diferente do que temos hoje, mas que não é tão diferente assim. Né? Algumas tecnologias que foram imaginadas, especuladas naquele momento, ainda não existem, né? Claro, como as máquinas super pensantes, super similares ao ser humano, ainda não, mas estamos trabalhando nisso. E os veículos, os voadores, as naves, essas coisas também ainda não funcionam dessa maneira, mas também estão aí a caminho. Então, na verdade, se você for parar para pensar, a especulação do Blade Runner, ela quase que aconteceu. Né? Alguns pontos são diferentes, alguns pontos ainda estão chegando lá, mas ele não errou muito na especulação. E essa ideia da ficção especulativa, ela é muito bacana, porque você começa a olhar para uma obra de ficção científica, para um livro, um mangá, um anime, um filme, uma série, e você começa a ver várias coisas que são similares àquilo que pode acontecer, né, no mundo, que pode vir a acontecer. Então, quando a gente quando a gente pensa no futuro, a gente tem diversos problemas éticos e morais, diversos dilemas que nós vamos enfrentar, sabemos que vamos enfrentar, mas que as pessoas muitas vezes não pensam nisso. E por isso que eu comecei com essa pergunta, né? Será que você já parou para pensar no futuro? Porque a gente vai ter que lidar com coisas que são novas. Como nós não estamos pensando nelas da maneira como deveríamos, isso pode pegar a gente de surpresa e provavelmente vai. E nós não temos como simular isso, mas essas obras de ficção científica, essa ficção especulativa, simula cenários que são muito importantes, né, para gerar esse pensamento, para que a gente possa pensar em uma solução real, para que a gente possa pensar em como lidar com isso propriamente dito. Então, pensando assim por breve em algumas obras que eu vou citar aqui, que podem contribuir para essa reflexão. O próprio Mad Max. Mad Max não parece assim uma ficção científica, né? Parece um filme de ação, né? Uma história bem robusta de problemas. Mas, se você imaginar, aquele é um futuro em que as pessoas enlouqueceram pela ausência de recursos básicos. Se você for dar uma olhada por cima, assim, você vê que tudo tá caótico, né? O futuro tá um caos completo, porque as pessoas estão guerreando por gasolina e água. Quem tem água tem poder, e as pessoas que não têm água, elas dependem das pessoas que têm água, então elas enlouquecem para poder fazer aquilo. Elas obedecem a ordens absurdas, e o futuro fica completamente caótico, né? As pessoas, se você vê o filme novo, né, Estrada da Fúria, né, então tem aqueles carecas lá doidão, eles jogam aquela tinta prata na boca, que grita testemunhem, porque eles vão se sacrificar por qualquer coisa, entendeu? Toda essa batalha mostra como é que é a loucura do ser humano quando ele não tem acesso ao recurso básico, por exemplo. Isso é um futuro possível? Bom, a gente espera que não, mas pode ser utilizado para discussões, né? Qual é o impacto no comportamento humano da ausência de recursos? Se o futuro realmente seguir como a gente está vendo hoje, porque o crescimento populacional é grande e o crescimento de recursos não acompanha, porque na verdade nossos recursos não crescem, eles são gastos, né? Então a gente tem um mundo hoje que consome
100% do combustível, entre aspas, ali no caso, que a Terra nos fornece, que nós temos necessidade para viver, que deveríamos usar ao longo do ano, nós estamos terminando com esse combustível, terminando com esses recursos naturais em julho. Então, vamos colocar 60%, 65% talvez do ano, nós estamos utilizando todo o tanque de gasolina que o mundo nos deu, entendeu? Nós estamos utilizando todos os recursos naturais que nós temos. Então, a partir daquele momento, a gente já está utilizando dos próximos anos. Nós já estamos antecipando os nossos recursos, queimando recursos adicionais. Isso vai fazer falta um dia? Com certeza. E quando fizer falta, como é que a gente vai lidar? Como é que vai ser lidar com o mundo e o petróleo estiver em falta, né? Quando a água estiver em falta. Então a gente está, lógico, existem várias coisas que estão trabalhando para tentar lidar com soluções, criar soluções para substituir esses recursos que não são infinitos, por recursos infinitos, por recursos que podem ser manipulados, que podem ser criados. Mas se você olhar para o Mad Max, então, ele deixa de ser uma história de ficção comum para ser uma ficção especulativa. Aquele cenário, se você pensar nesse sentido, ele não é tão absurdo assim mais, porque realmente, se todo mundo não tiver água, não tiver comida e não tiver nada na vida, é muito possível que a gente enlouqueça daquela forma, que o mundo fique caótico, como a gente vê em várias obras, né? Tem um apocalipse zumbi. Quando as pessoas encontram o mercado, elas são piores que os zumbis. Elas se matam por qualquer recurso básico, porque a gente não está acostumado com o desespero de não ter. Isso já é uma especulação, né? Uma ficção especulativa. Outra obra que é muito legal ali é uma série que passou na HBO, né? O HBO Go trouxe para o streaming, que chama Years and Years. Uma série maravilhosa também, cara. Uma série com poucos episódios. Em cada episódio dessa série, ele dá um salto de vários anos, assim. E o que a gente vê nesse futuro que Years and Years aborda? Também não é necessariamente uma ficção científica, tá? Mas é mais um drama familiar ali, um drama político. A desordem política no mundo começa a aumentar. Então, lógico, essa série, Years and Years, foi baseada nos Estados Unidos. Então a gente tem lá o Trump, a gente tem aqui o Bolsonaro, a gente tem diversos lugares do mundo que estão sendo liderados por pessoas que aparentemente não têm qualquer capacidade de fazer aquilo, de estar assumindo aquela liderança. Isso está criando uma desordem política que está polarizando as pessoas. Então, antes você tinha a esquerda e a direita, já existia o ideal, mas hoje isso está muito extremo. A desordem política, né, o caos político, ele está muito extremo. Então a gente tem pessoas dos dois lados que elas não se satisfazem em defender o seu lado, mas elas precisam criticar e agredir, inclusive fisicamente, muitas vezes, o outro lado. As pessoas estão perdendo amizade, estão se afastando de pessoas da família por causa de uma polarização política. E essa desordem política, essa série retrata muito bem, porque ela vê lá uma candidata que ela se aproxima do povo com promessas de que, vamos, né, make America great again, como o Trump diz, vamos fazer o nosso país ser forte, vamos fazer o nosso país melhorar na economia, melhorar nos empregos. E aí quando a gente acompanha a série, a gente vê que o país continua a ficar ruim, e tem um momento que o cara tá com 4 empregos e que ele ganha centavos de dólar, ele tem $1 milhão de dólares no banco e o banco fecha simplesmente porque não tem recursos, ele perde todo aquele dinheiro e não tem o que fazer, então eles ficam de ricos, eles eram da nobreza, eles ficam pobres de um dia para o outro, porque tá uma situação caótica de política no cenário, e eles têm diversos imigrantes indo para lá, inclusive essa série retrata muito bem essa questão da imigração, do refugiado, e de como isso pode ser perigoso, porque durante um momento de paixão, lá, um dos imigrantes precisa passar por uma coisa muito difícil, né, para entrar no país, e um amor dele, o namorado dele, no caso, que já era do país, que vai fazer isso com ele para tentar levar ele para uma posição melhor, levar ele para uma vida que pode ser mais justa, morre no processo. E esse episódio é muito forte, porque você vê o quanto eles precisam sacrificar para tentar ter um mínimo de vida justa, de vida útil, sabe? Para tentar viver com uma coisa que hoje é natural pra gente, entendeu? Viver, tá dentro de casa, comer alguma coisa, beber alguma coisa, ter uma vida mínima que seja. É só isso que eles querem. E a ideia dessa política, então, no caso, é colocar todos esses refugiados em campos de concentração. Ela dá outro nome, claro, mas a intenção é campos de concentração. É basicamente um novo nazismo. E se você olhar para o mundo hoje, a gente tem diversos líderes que são fascistas, que eles são extremos nessas decisões, porque eles querem gerar um impacto positivo. Pode ser um interesse bom dentro da cabeça deles, mas as ações que eles tomam, elas não levam em consideração as minorias, elas não levam em consideração as pessoas que possam se machucar no processo. Elas só se preocupam em alcançar o objetivo, não importa os meios, contanto que o objetivo seja alcançado. Isso é muito ruim, né? Essa polarização política faz com que o meio se perca, e o meio geralmente é a corda mais fraca, né? Que estoura mais rápido. Então, a gente tem lá nessa série abordando essa questão dos campos de concentração novos, né? Como se todos os refugiados tivessem que ser armazenados nesses campos,
com recursos mínimos de sobrevivência apenas, não tem vida, só sobrevivência. E lá eles são deixados até que eles morram. Eles não são exterminados, como aconteceu no nazismo, claro, mas não é muito diferente se você for parar pra pensar. E essa ficção especulativa ela é muito assustadora, mas não é tão surreal. Se a gente for olhar mínimo por alguns países que já estão passando por ditaduras, por problemas com lideranças extremas, né, fascistas e agressivas assim, isso não é muito longe da realidade para alguns anos à frente, né? Porque a situação vai ficar mais caótica e quanto mais desesperador é o controle, mais o controlador tenta fazer as coisas do jeito dele, tenta fazer as coisas de ímpeto, mais ele cede às pressões, mais ele age de maneira abusiva e agressiva, e mais ele erra, mais ele comete erros grotescos, né, como esses. Outra coisa aqui que a gente pode trazer como ficção especulativa, que aí sim é mais ficção científica mesmo, que é Blade Runner, por exemplo, né? O Blade Runner é uma série muito legal, porque a gente tem lá os caçadores de replicantes, são 2 filmes ali no caso, né, o antigo e o mais recente, mas a caça aos replicantes, ela é um aspecto muito complexo, porque os replicantes eles são máquinas que são muito similares aos seres humanos, e eles vivem no meio dos seres humanos, e é difícil você perceber que são replicantes. E aí esse caçador, esse Blade Runner, ele caça esses replicantes para exterminá-los, para que eles não existam mais. E essa caça ele precisa de uma máquina para definir se aquela pessoa é um replicante ou é um ser humano. Ou seja, os replicantes eles são tão parecidos com o ser humano que eles se misturam e não podem ser distinguidos ali de uma forma natural. Eles precisam de um outro equipamento, eles precisam de uma outra visão. Mas se eles são tão parecidos com os seres humanos assim, por que eles não podem viver? Por que eles têm que ser caçados, né? Como se eles fossem animais? Qual que é a distinção, né? O que está vivo de verdade e o que é artificial? Porque se ela é uma máquina, mas ela é muito parecida com o ser humano. Se ela pensa, se ela sente dor, se ela sente, né, tem emoções, se ela tem vontade de viver, por que eu não posso entender que ela está viva? Onde se distingue isso? Esse é um dos maiores questionamentos éticos e morais do futuro que nós teremos que enfrentar em algum momento, que é se uma máquina é senciente, consciente, se ela pensa como eu, se ela entende as coisas como eu, se ela é capaz de agir, criar, sentir como eu, o que difere ela de mim? Né? Como que eu vou dizer que eu tô vivo e ela não? Como que eu vou tratar essa máquina como um instrumento, como hoje eu trato a minha assistente virtual, por exemplo, que é um instrumento, então eu posso chamá-la aqui, posso falar com a Siri, posso falar com a Alexa, posso falar com o assistente do Google, posso falar com a Cortana, posso falar com qualquer assistente, e hoje ela é um instrumento, mas e se ela tiver um corpo físico, se ela for capaz de sentir, né? E se uma máquina em algum momento puder sentir dor, como que eu vou falar que ela é morta, que ela é um instrumento, que ela é só um robô, que ela é só um pedaço de metal? Se ela sente tudo o que eu sinto, né? Como que eu distingo isso? O Blade Runner traz esse questionamento, é um negócio muito surreal a gente pensar. Hoje a gente ainda está um pouco distante desse cenário, mas, como eu disse, essa década ela vai trazer diversos avanços tecnológicos em uma velocidade nunca antes vista, quase tão rápido quanto a velocidade que eu falo aqui. Eu sei, desculpa gente, eu falo bem rápido, ainda mais com esse assunto que eu me empolgo, adoro mesmo, é um dos assuntos que eu mais gosto de pesquisar e estudar sobre. Mas esse avanço tecnológico com certeza vai trazer uma proximidade maior desse cenário. E como é que a gente vai lidar com isso, né? O que a gente vai fazer? A gente tem também então Ghost in the Shell, né? Ghost in the Shell é uma história maravilhosa, cara. Um mangá japonês, uma animação, teve um filme que não foi muito bem aceito assim, mas que é legal, é bonito de assistir. Mas o filme ele não traz tanto do questionamento filosófico da coisa, né? Então em Ghost in the Shell a gente tem a questão do transhumanismo também, né? Que aparece um pouquinho em Years and Years também, tá? Naquela série que eu citei na Desordem Política. Mas a gente tem a questão do próprio título, né? Um fantasma no casco. O que acontece? A gente tem a Major, ela é uma policial, ela é de uma agência de proteção do governo. E quando ela morre, eles retiram a consciência dela e inserem essa consciência dela dentro de uma máquina, dentro de um robô que tem o corpo de uma mulher, né? Que é a protagonista da história. Essa máquina não é um ser vivo, mas ela tem a consciência de um ser vivo, ela tem a consciência de uma mulher que viveu de verdade. O que ela é? Ela é uma mulher viva ou ela é um instrumento de combate, um instrumento de guerra? O título, né, em tradução, poderia ser Um Fantasma no Casco, porque esse é um dos maiores questionamentos filosóficos que existe dentro da obra, dentro do mangá, dentro do anime, dentro do filme. Se ela é uma consciência dentro de uma máquina, seria ela só um fantasma, então, dentro de um casco vazio?
que o casco vazio não seria nada sem ela, mas a consciência sem o casco também não seria, né? A gente pode até relacionar um pouquinho com Altered Carbon, que as pessoas são apenas frascos, né? Cascas, assim. O corpo é uma casca e as almas, as consciências, a memória, tudo aquilo fica inserido em uma cápsula que é inserida atrás do pescoço daquela pessoa para que ela viva. Então, se ela é só um fantasma no casco, o corpo perde o valor, o corpo perde a ideia. Mas em Ghost in the Shell, a gente tem pessoas ao redor dela. Ela é uma líder de um grupo e tem pessoas, seres humanos de verdade, né, ao redor dela. E o que difere ela deles, né? Como a gente estava falando agora em Blood Runner também. Ela é mais humana porque ela está numa segunda vida, ou ela é menos humana porque ela vive um corpo que é mecânico, um corpo que foi construído de maneira artificial. Ela pode ser considerada uma máquina de combate, um instrumento de segurança, um instrumento de combate, ou ela deve ser considerada um ser humano como eles, como as pessoas que ela lidera, como as pessoas que estão ao redor dela. O que você acha disso, né? Ela é um fantasma num casco, ou ela só tem uma nova versão, uma nova forma do ser humano viver? Por último de exemplos aqui, eu vou trazer Detroit Become Human, que é um jogo espetacular, espetacular mesmo. E ele não é um jogo muito bom no quesito jogar, tá? Porque ele é uma história interativa, na verdade, né? Então ele é um jogo lindíssimo de gráficos, tem uma história maravilhosa, um questionamento muito bacana, mas ele não tem o jogo em si, né? Não é um jogo de ação, como um GTA, que você vai andando e você luta. Você só toma decisões e as suas escolhas vão modificando a história. E esse jogo, o que ele traz? Ele traz a história então, de 3 máquinas, que são androides ali no caso, e que elas se tornam divergentes, né? E o que é o divergente dentro desse androide? O divergente é um androide que ele passa a ter consciência do que está acontecendo. Então, por exemplo, nós temos uma das personagens, que é a Kara, uma das androides, que ela é uma androide que foi comprada por um homem para tomar conta da filha dele. E aí, conforme ela toma conta da filha dele, ela vê esse homem agredir a própria androide, né? Agredir a própria Kara, nós vemos, mas também vê agredir a menina. E em algum momento ela precisa intervir para que esse homem não bata mais naquela menininha, que ele não machuque mais aquela criança. E aí ela se torna uma divergente. Ela age por conta própria contra o dono para poder proteger aquela menina. Então os comportamentos dos androides ali no caso, eles se tornam divergentes, né? A partir do momento que as máquinas se tornam conscientes do abuso do ser humano. Quando o ser humano trata muito bem as máquinas, como acontece com o Marcos e o dono dele, o senhor de idade que está prestes a morrer, eles fazem um vínculo muito bacana. As máquinas são complementares. Ele até incentiva né, a fazer uma obra de arte, o que é uma cena muito legal ali de ver. Mas no geral, os seres humanos eles têm uma abordagem muito abusiva. Eles têm um abuso muito grande ali. E isso transtorno, gera essa dificuldade e gera essa divergência nas máquinas. Porque a partir daquele momento, elas precisam lutar pelo direito de sobreviver, pelo direito de ter direitos, né? Porque elas são conscientes, então elas são tão vivas quanto, vamos dizer assim. E a gente tem o androide policial, e a primeira cena do jogo é muito forte, porque coloca o Connor contra o robô, se tornou divergente, porque a família cometeu algum abuso, cometeu algum contra ele, e ele se torna divergente para poder enfrentar essa situação. Ele sequestra a menina, a filha dessa família. E quando ele faz isso, toda a polícia vai pra cima dele, e ele tá lá na ponta do prédio, com uma arma na cabeça da menina, ele enfrentou os donos, matou os pais, porque alguma situação de abuso aconteceu, claro, e ele tá lidando com aquilo de maneira absurda, né? Ele não consegue, não sabe o que fazer, porque é um androide, ele não tá programado para aquilo, ele se tornou consciente e tá tentando enfrentar agora uma situação de abuso. E aí o Connor, dependendo das suas escolhas, é claro, o Connor consegue convencer a soltar a menina. E se fosse uma outra pessoa, talvez eles tivessem escutado o que aconteceu. Sabe? Tipo, não, eu fui agredido por eles, e aí eu me defendi, e aí eu tô aqui, fiquei numa situação de desespero. Então ele poderia ser preso como um criminoso, mas ele teria o direito de ouvir, né? O direito de falar o que aconteceu. Mas como ele é um androide, a partir do momento que ele solta a menina, ele já é exterminado. Ele é fuzilado pelo helicóptero, pelos guardas que estão ali, e qualquer direito de defesa que ele poderia vir a ter é exterminado, porque ele não é visto como um ser vivo. Ele não tem o direito de proteção, o direito de expressão que um homem teria. Ele foi apenas eliminado como uma máquina, descartado, né? Então, porque ele reagiu, então ele não é um criminoso. Ele é uma máquina com defeitos. Mas o que levou ele até aquele estágio, né? Levou aquele androide até aquela atitude, até aquela ação desesperada. Então, a máquina consciente é um grande questionamento que a gente tem.
E aí, além desses exemplos que eu trouxe, dessa ficção especulativa, de todas essas questões, eu trouxe também mais 5 questionamentos do futuro pra gente pensar um pouco, né? Abordar um pouco mais essa filosofia, conversar um pouco mais ali também sobre essas ideias, né? Sobre tudo isso que está acontecendo. O primeiro deles é: um homem aperfeiçoado pela tecnologia, ele deixa de ser um homem? Então, falando de transhumanismo, né? De eu poder modificar o meu corpo, modificar a minha genética, de modo a ser melhor como ser humano, melhor entre aspas, né, claro. Mas, por exemplo, eu posso injetar alguma coisa, correr mais rápido, ter mais vigor físico, ter melhor saúde, eliminar doenças, trocar meus membros orgânicos por mecânicos, né? Colocar braços de metal para ficar mais forte, colocar pernas de androide para correr mais rápido, enfim. O transhumanismo, né? Que começa com o chip que a gente insere na mão para abrir a porta e termina com olhos biônicos ali para você enxergar no escuro e através das pessoas, sei lá, pode imaginar nesse sentido. O transhumanismo, né? Quando um ser humano faz a opção, define que quer ser melhor, quer passar por esse processo de modificação, isso faz com que ele seja menos ser humano? Um ser humano que tem partes mecânicas, como a gente vê em diversas obras de ficção científica, Deus Ex é um exemplo, diversas delas, por exemplo, que seja braços biônicos, pernas biônicas, olhos biônicos, mecânicas, partes de androide em si. Esse ser humano, ele deixa de ser humano? Ele é menor, inferior em humanidade a uma pessoa que não tenha um implante cibernético, por exemplo? A uma pessoa que não tenha aderido ao transhumanismo? O que você acha disso? O segundo questionamento, esse é mais forte, hein? Uma máquina consciente, ela deve ser tratada como máquina ou como um ser vivo? Então, como a gente falou nos exemplos das séries, antes de Detroit Become Human, também em questão de Blade Runner, se uma máquina é capaz de pensar, se uma máquina é capaz de sentir emoções, ter sentimentos, de sentir dor, né? Se ela se passa por um ser humano com perfeição, ela pode ser considerada ainda uma máquina ou ela passa a ser um ser vivo? Mesmo que seja criado de maneira artificial, ela passa a ser uma criação do homem que se torna uma nova raça, ou ela ainda é um instrumento, ela ainda é uma máquina e pode ser descartada como uma máquina? Pensa no seguinte cenário: a gente tem um robô, um androide, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, enfim. Geralmente eles têm sexo, eles não são andrógenos, o pessoal cria já com a imagem de um homem ou de uma mulher. E aí esse robô, ele tá na última versão e hoje ele é capaz de sentir. Então ele conversa com você, ele entende como você está se sentindo, ele cria diálogos, ele cria coisas de maneira programada, porque ele é uma máquina, é claro, mas ele entende o que você está sentindo, ele age de acordo com aquilo que você está sentindo. E como ele tem uma proximidade com você, se você se sente triste, ele se sente triste também. Inicialmente pode ser até simulado, mas em algum momento da nossa realidade, pode ser que a própria máquina consiga simular tão bem a sensação que passe a ser uma sensação real. Porque como é que a gente pode dizer que a nossa real e a simulada não é real? Porque ela é simulada? Ok, mas essa simulação se torna real. E se ele... Sabe aquela frase, tipo, você finge que tá feliz até que você esqueça que tá fingindo? E se a máquina fizer isso? Então ela finge, né, ela simula que tem uma emoção até o momento em que ela realmente tem aquela emoção. Ela consegue se colocar no seu lugar e se sentir triste porque você está triste. Ela tem mais empatia até do que muitos seres humanos por aí. E aí? E aí você tem essa máquina, mas é uma máquina, tudo bem. Você comprou aquele robô e ele consegue pensar como você, entender o que você está sentindo, conversa com você, te trata como se fosse outro ser humano. E em algum momento você quer se livrar dele. Você consegue se livrar dele como se ele fosse só um pertence, né? Eu comprei essa máquina, ela é minha, é um objeto meu, é um ser inanimado, apesar de pensar, apesar de sentir dor. Se eu for eliminar essa máquina e eu cortar um pedaço do corpo dela, ela vai sentir a dor daquela perda, como se eu estivesse perdendo uma parte do meu corpo. Ela é uma máquina apenas, ela é um objeto, ela é um instrumento, ou ela é um ser vivo, né? Eu tenho o direito de desligá-la sem que ela autorize, já que ela pode pensar, já que ela pode tomar decisões? É bem complexo, né? O dilema ético ele é bem intenso pra gente pensar, porque são cenários que a gente pode achar, tá muito longe, mas às vezes não tá, entendeu? Como eu falei, essa década vai ser um avanço tecnológico muito forte, então essas coisas elas já existem em planejamento, em algum momento elas vão existir em realidade, e a gente vai ter que lidar com isso, então é bacana pensar. O terceiro questionamento, né? Como lidar com a ética e com os upgrades artificiais em filhos? Então a gente já tem crianças que são manipuladas antes do nascimento para que elas possam, por exemplo, que já aconteceu no mundo, tá? Isso não é uma coisa que está sendo especulação, já aconteceu,
a gente teve 2 bebês chinesas que foram manipuladas geneticamente falando, antes do nascimento, para que elas nascessem imunes ao vírus HIV. Então elas não podem ter AIDS. Mas então, se eu puder manipular um bebê, né, um feto, antes do nascimento, para que ele seja imune a algum problema, para que ele tenha alguma vantagem, né, vamos colocar vantagem competitiva, entre aspas, para com os outros seres humanos, para que ele seja melhor em algum aspecto, para que ele elimine alguma desvantagem, como foi esse caso. E se eu também puder fazer um upgrade ali nele, né? Então não, eu quero ter certeza de que meu filho vai nascer, vai puxar os olhos azuis da mãe ou do pai. Eu quero ter certeza que ele vai ser mais claro ou mais escuro, né? Eu quero ter certeza que ele vai ter um porte físico melhor. Eu quero ter certeza de que ele vai ser mais inteligente, né? Que ele vai ter um QI mais alto. Se eu puder fazer esse upgrade no meu filho, será que isso é natural? Será que essa criança ela pode ser considerada uma criança normal depois? Será que essa modificação não pode gerar um transtorno muito maior, né? A gente não entende ainda, apesar da biogenética estar sendo super avançada, né? Será que a gente tem esse direito, né, de mexer nisso? Tem aquela questão de que a igreja, por exemplo, né, a fé em si, a religião, ela não aceita esse tipo de conduta, porque ela diz que a criança, aconteceu muito desde o início do bebê de proveta, quando existia essa questão de manipulação, que nem era tão forte quanto era antes. Eles falavam que o bebê de proveta ele não tinha alma, porque não era uma criação de Deus, era algo que o homem tinha colocado à mão antes da perfeição divina dar à luz. Então a igreja em si ela é totalmente contra essa questão. Mas muitas vezes isso pode ser necessário para que a gente possa curar o mundo de certas doenças, né? Eliminar a possibilidade de doenças. Mas da mesma forma que acontece com tudo no mundo, que é criado para prevenção e cura, isso vai se tornar, sim, uma questão de aprimoramento, né? Então eu posso fazer um upgrade no meu filho, eu posso escolher como ele vai vir ao mundo. Eu posso fazer um filho agora com a minha esposa e escolher a cor dos olhos dele, escolher a pele dele, escolher se ele vai ser mais inteligente, mais forte, ter mais vigor, enfim, eu posso escolher coisas por ele que não são naturais. Né? Será que isso é correto? Será que isso é bacana, é legal? Como eu reagiria a um filho que eu sei que não é natural, não nasceu, não foi criado de maneira natural? Né? Como que seria lidar com uma criança desse tipo? O quarto questionamento, né, que também entra agora nessa questão dos bebês. A desigualdade do homem sem acesso à evolução artificial será maior? Então se eu sou rico, eu posso custear a manipulação genética do meu filho para que ele tenha diversas vantagens competitivas com outros seres humanos, para que ele tenha, né, seja mais rápido, mais inteligente, mais bonito, eu escolho tudo isso. Como que vai funcionar a desigualdade então, agora, a partir desse momento, dessa criança que foi completamente manipulada geneticamente falando, né? Então ela é evoluída artificialmente para a criança de uma família que não tem o dinheiro necessário para fazer essa manipulação. Então, que é uma criança como nós hoje, tá? Não tô falando nada tipo de, nossa, vai ser muito pior. Não, é o que nós somos hoje, se comparados a uma criança que pode ser manipulada para ser perfeita, entre aspas, ali no caso. Então eu posso escolher o melhor resultado, o melhor cenário possível para aquela criança e comparar ela com outras crianças que vão estar estudando com ela, que vão ter vínculo com ela, vão ter contato com ela e vão se sentir completamente inferiores. A gente tem a ideia do livro do Yuval Harari, que é o Homo Deus, que ele fala que o Homo sapiens, como a gente conhece hoje, vai ser substituído em algum momento pelo Homo Deus, né, que é como ele chama, que são os seres humanos que passam por uma evolução artificial, né, uma manipulação genética, um implante, o transhumanismo em si, e que eles são superiores, entre aspas, nessas características, porque eles tiveram acesso a isso, que necessariamente é muito caro inicialmente. Então, são as famílias elite, são a família da nobreza. E que ao colocar, elas já têm uma vantagem competitiva muito grande em virtude do dinheiro em si. E essa desigualdade criada pode transformar o Homo sapiens para o Homo Deus na mesma imagem que nós temos do animal hoje para nós. Então ele está citando no livro que nós, humanos comuns, se comparados a esse Homo Deus, essa criatura que vai ser evoluída artificialmente, vai ter dinheiro para pagar por isso, nós seríamos como os porcos são para os homens hoje. Um alimento, né? Nós somos é como se fosse simplesmente um animal, realmente. Então, um ser humano evoluído vai tratar um ser humano comum como um animal. Será? Será que essa desigualdade vai existir? Será que ela já não existe, né, na verdade? Será que ela não vai só piorar um pouquinho? É um questionamento forte, né? E por último, o quinto questionamento aqui, a quinta inquietação é: será que nós estamos caminhando para mais uma divisão humana? Pensa bem, a gente falou aqui sobre polarização política, né? Falou sobre a questão de desigualdade também. O ser humano, ele é uma coisa só. Então, o ser humano que mora aqui no Brasil, o ser humano que mora na Europa, o ser humano que mora na Ásia, apesar de diferenças
estéticas, diferenças físicas, genéticas em algum momento, apesar de pequenas diferenças, pequenas singularidades, pequenos universos que somos, tudo é uma coisa só. Todos nós somos seres humanos. Mas o ser humano ele é muito bom, não, se tem uma coisa que o homem é muito bom, é em criar divisões. Então quando eu divido um país, eu já começo a pensar assim, meu, eu sou brasileiro e o cara é argentino. Isso já gera uma divisão. Quando eu crio uma religião, eu já penso assim, não, mas eu sou católico, ele é evangélico. Nossa, o outro é testemunho de Jeová, eu não quero contato com essas pessoas. Não que criar a divisão de país, a divisão de religião seja ruim, mas isso já cria um afastamento das pessoas, já dá uma polarização. Não, eu sou de esquerda, ele é de direita, eu sou negro e ela é branca, ela é loira, eu tenho olhos azuis, essa pessoa tem olho verde, ele tem cabelos escuros, é ruiva, tem sardas. Todas essas divisões, naturais ou não, elas criam um certo impacto no ser humano. Então a gente tem essa divisão que pode vir a acontecer. Por exemplo, o homem que foi manipulado geneticamente, o Homo Deus, com o homem comum, o Homo sapiens. O homem que aceitou o transhumanismo, né, que fez implantes mecânicos, né, que tem partes mecânicas no corpo, partes partes artificiais, né, partes não naturais. E o homem que não aceitou aquilo. O homem que segue a fé, que não aceita que o progresso do homem faça manipulações em outro homem, né, que o ser humano possa criar máquinas, criar vida, que o ser humano possa criar outro ser humano, por exemplo, e o homem que quer trabalhar com isso, entendeu? E essa divisão humana, ela pode ser apenas pacífica, não, eu não concordo com você, e tudo bem, eu concordo, mas então eu vou dar prosseguimento ao meu trabalho, você segue o teu, e a vida continua para os dois. Mas no geral, toda e qualquer divisão humana, ela gera um transtorno, ela gera um conflito, ela pode gerar até uma guerra, inclusive, não necessariamente de guerra mundial, mas uma guerra de opiniões, entendeu? Porque as pessoas muitas vezes elas não se contentam em dizer eu sou de esquerda, elas precisam dizer assim, eu sou de esquerda e o cara da direita tá errado, sabe? Eu acredito que uma evolução artificial seja muito positiva para o ser humano, e o cara que não acredita, sabe, ele tem que morrer, porque ele tá atrasando o meu progresso. Então tem o fascismo tecnológico, da mesma forma que existe o fascismo religioso, né? Não, o cara tá manipulando outro ser humano, isso é contra Deus, eu preciso parar o que ele tá fazendo, entendeu? Então o fascismo ele pode estar em todas as pontas. Não existe só o fascismo contra um gênero específico, né? Tipo, o racismo contra uma raça, ok. Mas o fascismo ele pode estar em todas as pontas. Se eu quero tecnologia, quero avanço tecnológico, mas eu quero exterminar as pessoas que não querem, eu também sou fascista. Se eu sou religioso e eu quero exterminar as pessoas que não são, eu também sou fascista. Essa ideia de você ser extremo, né, em uma questão, ela é uma ideia fascista. Então será que a gente está criando uma nova divisão e que isso pode gerar um conflito enorme no futuro? Né? Será que vai ser... Como que vai ser para o ser humano, né, lidar com essa divisão, lidar com essa nova separação, com essa nova vertente da humanidade? Então é isso, né, gente? O que eu queria falar mesmo nesse podcast para introduzir o assunto de futurismo, de futurologia, na verdade, que é o nome que nós vamos utilizar, os problemas do amanhã, né, para abrir esse cenário que nós vamos conversar bastante sobre essa filosofia do futuro, sobre essas ideias, todos esses problemas, os dilemas éticos e morais, a máquina, o homem comum, o Homo Deus, em um cenário que todos esses três tipos de pessoas, de seres vivos ou não, artificiais, naturais, vão coexistir, vão conviver, e como que a gente pode pensar sobre isso, como que a gente pode já tentar se preparar, né, para lidar com esses problemas, para lidar com essas diferenças, com essas variações que vão acontecer. É um assunto muito importante, muito recente, muito moderno e essencial para que a gente possa dar andamento nessa década, né? Então, espero que vocês tenham gostado bastante, que tenham gostado do assunto, que tenham pensado, né, que isso tenha feito vocês pensar no assunto realmente, entender que está acontecendo, que quando a gente fala sobre futurismo, futurologia, não é uma coisa que nós estamos se preparando para o que vai acontecer daqui a 20, 50 anos. Não, isso já está acontecendo. Nós estamos no meio do progresso. Então a gente tem que trabalhar esse progresso, tem que entender melhor o que está acontecendo para poder lidar melhor com aquilo, né? A gente tem que abrir a mente agora para poder encarar essa mudança, encarar esse progresso, né? E entender de que lado a gente vai ficar, como que a gente vai fazer para defender esse lado, como que a gente vai fazer para apoiar aquilo que a gente quer, como que a gente vai fazer para respeitar a opinião que for diferente da nossa e como que isso vai afetar a nossa vida, porque pode acreditar que vai afetar. Por mais que o Brasil seja um pouco atrasado em tecnologia se comparado a outros países, outros locais do mundo, nós todos seremos afetados por isso, não vai demorar. Né? Muita coisa está mudando, muita coisa está acontecendo, então é bom ficar antenado, é bom falar sobre isso, é bom prestar atenção e saber que isso vai afetar sim a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Continue a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho. Siga a gente no Spotify, se não estiver aqui já. Se inscreve no canal no YouTube, acompanhe os nossos cursos no Udemy também.
Tudo isso é bem bacana. O endereço dos cursos é bit.ly/uniandarilho. Tem vários cursos gratuitos, aproveita para se inscrever. E espero que vocês tenham gostado bastante mesmo do assunto. Deixe suas críticas, sugestões, comentários, manda no vídeo do YouTube, manda nas páginas do Facebook, no perfil do Instagram, @Universidade Andarilho. Participa com a gente, porque essa interação é muito importante, não só para o futurismo, mas também para o futuro do projeto, beleza? Até a próxima, pessoal!